Irmãos, 2 ladrões na cruz, imagina. Jesus não era ladrão. Ninguém pegou Jesus roubando nenhuma vez, mas ele foi colocado propositalmente entre 2 malfeitores. Jesus não era malfeitor. Ele sempre foi benfeitor e continua benfeitor. Por que 2 homens foram condenados a morrerem, colocados ao lado de Jesus, também cada um na sua cruz? 2 homens maus que, em um certo momento, seriam sentenciados mesmo. Receberam a oportunidade inédita de conversar com Jesus antes da morte dos 3. E é verdade. Os 3 lá crucificados e tiveram oportunidade lúcida, transparente, de conversar. Que oportunidade é essa? Que conversa eles tiveram? Que decisão poderiam tomar, sendo que a morte já estava em andamento? Sendo a morte inevitável e iminente, quem de nós que gostaria de ter alguns preciosos minutos para conversar com Jesus antes da morte? Nós somos privilegiados, qualquer um de nós porque hoje nós podemos conversar com Ele antes da morte, sem cruz nas costas, sem estar pregado numa cruz. Mas o que você falaria para Jesus, caso estivesse ao lado dele e sabendo que está nos últimos instantes da sua morte? O que você falaria? Na leitura de Marcos, capítulo 15, versículo 27 e 28, não é o nosso texto principal, mas Marcos assim escreve: E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Isto é, Jesus estava no meio deles. E cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Jesus repetiu e Marcos escreveu o que Isaías disse no capítulo 53 e 12. Na última parte do versículo de Isaías está escrito: E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores. Em Lucas 23, capítulo 32 até 43, nosso texto principal, é a nossa leitura, mas antes nós vamos orar, para que Deus nos ajude. Senhor Deus Santo, tenha misericórdia de nós em nome de seu Filho amado. Perdoa os nossos pecados, assim como o Senhor perdoou aquele homem que se voluntariou arrependido na cruz. Pedimos que o Senhor ajude essa igreja, todos que estão ausentes, os que estão nos acompanhando. Glória a Deus por isso. Queremos agradecer os visitantes, queremos agradecer esse ano de 2024 que o Senhor nos sustentou, nos deu a vida e a abastança, a fartura, e que possamos ser generosos. Pedimos, Senhor, por cada um, que alastre, expanda os corações, para que possamos compreender mais tudo o que é da sua vontade para entrar nos nossos corações. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Leitura. Lucas 23, a partir do verso 32. E também conduziram outros 2 que eram malfeitores para serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, o Gólgota, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele,
e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Que Deus nos ajude. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, todos presentes, a morte, ainda que seja um fato trágico, o dia de cada um de nós certamente chegará. Quem nega a condução de todos os homens e todas as criaturas, porque todos os animais nascem e morrem. Todos os homens nascem e morrem. Esse é o ciclo da vida. Nós não precisamos de ter medo. Alguns apresentam sinais que a morte está chegando, outros são ceifados de repente, sem ao menos esperar, sem contar a idade. E por ser um fato sempre no futuro, todo dia a morte é um futuro, não é? Sabemos de uma coisa: todo dia esse futuro encurta, mas nós não sabemos quando. É melhor que estejamos conformados, preparados, fazendo o melhor possível. Quem foge dessa realidade é inconformado, se oculta e desesperam. Os malfeitores pregados em cruzes, cada um na sua cruz, ao lado de Jesus, é o relato mais tocante da história da redenção que encontramos na Bíblia. Quando um dos condenados reconhece a inocência e o poder de Jesus sobre a morte, nos instantes da crucificação, como pode isso? Como foi possível aquele homem enxergar Jesus o Salvador? Como alguém poderia crer no poder da vida em alguém que estava sendo assassinado? Como pode? Como pode alguém poder que ele tenha vida eterna se ele estava sendo conduzido à morte naquele instante? Como pode isso? Cada vez que cada um de nós se descobre intimamente, entendemos que somos piores do que gostaríamos de ser. O bom dessa consciência é que abate o orgulho, a soberba, a prepotência. Porque o homem foge da morte, um dos motivos é porque entra em confronto com seu orgulho. Entendemos que somos piores do que gostaríamos de ser. Isso é muito bom. Isso é decorrente da nossa condição inalcançável de sermos puros. Somos natos, condenados a partir do nosso próprio reconhecimento da nossa incapacidade. Todos nós precisamos de perdão. E todos nós precisamos de pedir perdão. De nova oportunidade. De alguém que nos dê valor de verdade. E um dos malfeitores na cruz foi capaz de enxergar que ele era merecedor da condenação. Ele não tinha dúvida. E que Jesus não merecia estar ali pregado numa cruz semelhante a deles. Junto com eles. Jesus não era como eles. Jesus não foi como nós também. Dos três, Jesus era puro. Entre nós,
Jesus continua puro. Quanto mais perto dele nós chegamos, mais enxergamos como nós somos incompetentes. E ele é muito competente. Disse o consciente malfeitor, como nós lemos, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitios mereciam. Mas este, Jesus, nenhum mal fez. O apóstolo Paulo também chega a esta conclusão quando diz aos irmãos em Roma, bem conhecido, Romanos 7, 18, 19. Para a maioria dos irmãos não era necessário ler, apenas relembrar. Quando Paulo diz que nele, isto é, na carne dele, não habitava bem algum. E ainda ele diz, eu tenho uma consciência, ele usa a expressão, com efeito, o bem querer está em mim. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem que quero. Porque não faço o bem que quero, diz ele, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu, Paulo, não faço o que eu quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Todos nós somos uma cópia da declaração de Paulo. Poderíamos pegar essa declaração de Paulo e ler em público. Pensou escrever uma carta dessa para nossa namorada, para nossa esposa, para os nossos pais? Pai, que tu sou eu. Eu sempre quis fazer o bem para o Senhor, mas eu nunca fiz como eu gostaria de ser. E aqui Paulo dirige-se à igreja, em nome do Senhor, dizendo quem era ele. Devido a essa condição estranha, e é estranho mesmo, de condenáveis pecadores e conscientes, estaremos sempre dependentes da misericórdia de Deus. E resume-se a isso. Somos dependentes da misericórdia de Deus. À mercê de Deus. Dependemos dele, dependentes dele, como uma criança. Como o Heitor. Se deixar o Heitor sozinho, ele morre de fome, de sede, de frio. Criança é assim. Se deixarmos nós sem Deus, morremos de inanição. No texto vemos que o ladrão na cruz reconhecia que a morte estava ao seu encontro, está perto dele. Em poucos minutos, os três morreriam. E ele olha e consegue enxergar que ao seu lado está Jesus. Aquele que estava pregando as boas novas ao povo, agora ao seu lado, condenado à morte. Como pode isso? Eu mereço, mas ele não. Horas, por que quem fez tanto bem está sendo condenado? Isso não concebe a mim, eu não entendo. Ele é diferente. No entanto, o outro ao lado de Jesus, um outro malfeitor, não tem essa capacidade de discernimento e o arrependimento. Ele queria viver, isto é verdade. Ele queria viver, mas sem se arrepender. Ora, o mundo que é assim. Eles querem viver e viver bem, mas sem arrependimento. E ele não consegue aceitar quem é Jesus. Não tem a crença da salvação, nem na salvação. Mas o ladrão arrependido, também próximo da morte, tudo começa a ficar mais claro no seu coração. Ele sabe que daquela cruz ele nunca mais sairá vivo. Isso ele tinha certeza. Nunca mais se levantaria para andar entre os viventes. E que ele deveria tomar uma decisão urgente, e ali era o tempo que estava acabando. O relógio estava correndo, o tempo estava andando, decisão tem que ser tomada. Ah, se todos os homens olhassem como esse. Então ele pediu socorro para quem tem poder para socorrer os mortos. E disse a Jesus, Senhor, lembra-se de mim quando vieres ao teu reino. Isso é uma confissão. Ele não disse, eu me arrependo dos meus pecados, mas ele defendeu Jesus e disse, lembra-se de mim.
Foi então que Jesus o consolou e prometeu que existe um lugar para onde Jesus iria e que ele estaria junto dele ainda hoje. Ainda hoje. E disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem não quer ouvir essa frase de Jesus no seu coração? Quem crê em Jesus imediatamente está com ele salvo, de posse da vida eterna. Quando ele repreendeu o seu antigo companheiro das maldades, ele era consciente que era o homem mau e que nada merecia além do castigo da morte, enquanto o outro procurava desafiar Jesus na cruz com as provocações normais de quem quer benefícios sem arrependimento. Esse sujeito passou a provocar Jesus com insultos que ele tinha ouvido dos homens em torno da cruz, como nós lemos. Irmãos, era a única coisa que ele sabia fazer. Sabe qual? Acusar Jesus. Exatamente como Satanás, que ensina quem não tem Jesus fazer. Acusar. Todas as pessoas acusadores têm o ritmo de Satanás. Têm o ritmo desse ladrão, desse malfeitor na cruz. E ainda mais, e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele dizendo: se tu és o Cristo, arrogância, meus irmãos, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e de quebra a nós também. Irmãos, quem questiona se Jesus realmente tem poder para salvar, não crê que Jesus é o Salvador. Nunca faça uma oração: Senhor, se o Senhor tem poder, me ajuda. Ele não vai te ajudar, porque você desconfia de Jesus. No reino eterno não tem pessoas desconfiadas, não tem pessoas provocadoras, tem pessoas que entregam e creem. Qualquer um que coloca em dúvidas tudo que ele fez por nós tem o comportamento do rebelde na cruz também. Assim como os que ouvem as pregações desta igreja, assim como aqueles que ouvem os pequenos pregadores do Evangelho, todos esses são como o desafiador de Jesus na cruz. Ao lado de Jesus e ao mesmo tempo sem salvação. Triste, né? Triste. Muitos encontram-se com o rebelde na cruz. Muitos encontram-se como o rebelde na cruz. Tão perto da salvação, mas sem Jesus, sem perdão. Somente o Evangelho de Lucas apresenta esta breve discussão religiosa entre esses dois malfeitores. Lucas conta a história de um pecador que se arrepende, na verdade, como vimos, nos momentos finais da sua vida, e a triste história de um outro ignorante que desprezou a salvação nos seus últimos instantes. Da mesma maneira que nós fomos um dia. Inicialmente, Marcos escreve que os dois ladrões blasfemavam de Jesus e tagarelavam e repetiam o que os religiosos falavam lá em torno da cruz, e também os soldados romanos e todos que estavam por lá. Em Marcos capítulo 15, versículo 32, o lado B, a parte B desse versículo está escrito: também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Mediante esse versículo, nós temos informação que a princípio os dois estavam desafiando Jesus, porque o clima em volta da cruz era desafiador, você não imagina. De nada convidativo acontecia naquela trágica cena de abandono de Jesus. Ele estava só. Os homens religiosos estavam carregados de ódio e de acusação, destilando e induzindo provocações ao povo. E Jesus calado. Jesus calado diante desses escárnios, não fez nenhuma pregação do arrependimento naquele momento. Jesus não pregou
para ninguém naquele momento. Ele não fez nenhum milagre naquele momento. Ele não livrou a si mesmo, é verdade. Também não curou ninguém, é verdade naqueles momentos. Mas na verdade, irmãos, ele salvou o último arrependido que temos notícia, quando ainda ele estava vivo. E agora, ressuscitado, continua salvando todos aqueles que nele crê. Amém? Mas aquele malfeitor conhecia a vida e a pregação de Jesus. Se conhecia. Então a pregação que ele já tinha ouvido e as notícias de Jesus bateu no seu coração. E ele mudou a postura. Juntou o seu conhecimento adquirido e brotou o arrependimento e creu. Naquele circo de horrores, naquele show de horrores, ele creu em Jesus. Marcos diz, no capítulo 15, 28, 32a, porque o B nós já lemos, e os que passavam blasfemavam dele, memeando as suas cabeças, dizendo: tu que derrubas o templo, e em 3 dias o edifica. Lembra? Jesus falou isso para os seus discípulos, muita gente ouviu. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando, irmãos. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Estava fofoqueando entre eles, com maledicência entre eles. Está vendo isso aí? Salvou todo mundo, fez muitas coisas e agora está nessa situação. Cadê que ele é filho de Deus? Cadê que ele é Salvador? O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, desce, para que vejamos e acreditemos. Jesus não ia descer da cruz. Jesus não ia obedecer Satanás. Jesus nunca obedece provocadores. Jesus não entra em conversação com pecadores quando não querem se arrepender. Essas foram as nefastas palavras no cenário do Gólgota, em Jerusalém. Não foi uma pregação para o arrependimento, era uma provocação para que ninguém acreditasse em Jesus naquela situação humilhante, que se acabasse de vez com o nome de Jesus sobre a face da terra. Satanás estava quase que perfeito no seu teatro, no seu circo armado para matar Jesus. Mas, irmãos, porém, um homem, foi tão significante a postura daquele homem arrependido para mostrar para Satanás e para todos que mesmo no pior momento de uma igreja, no pior momento de escândalo de uma igreja, no pior momento que você está, alguém ainda pode ver Jesus. Amém? Alguém ainda pode ver Jesus. Ele reconsiderou tudo, não pelo teatro que ele via, mas pelo que Deus trabalhava no coração dele. De tudo que estava acontecendo não influenciou nada. Ele se arrependeu. Jesus não deu mau testemunho. Reconheceu Jesus, seu Salvador, no momento mais humilhante de Jesus. Inédito. Esse homem recebeu o paraíso sem merecer no momento adverso. Totalmente adverso. Reconheceu-se culpado e merecedor de padecer a morte na cruz. Reconheceu também a inocência de Jesus. E por fim se converteu a Jesus sendo humilhado. Que bênção. O que levou esse ladrão a crer diante de um cenário tão desfavorável, irmãos? Você já pensou? O que levou? Será que se nós estivéssemos naquele circo de horrores, qual seria o nosso comportamento? Irmãos, nossos filhos, nossos parentes, pessoas da cidade, ouvem a pregação no melhor dos ambientes e dizem: não quero saber de Jesus. Aquele homem estava no cenário horrível, degradante. Jesus sangrando, Jesus sendo esbofeteado. E ele disse: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Bate forte no nosso coração. Sentimos pior que um ladrão.
que um malfeitor arrependido, muitos justos, não precisavam de Jesus, mas aquele homem carregado de pecados, não sei quanto tempo, coisas feias, horríveis ele deve ter feito, ainda numa sociedade toda contaminada. Ele foi pior do que os piores, mas ele viu Jesus. Naquele ambiente da iminente crucificação não havia mais apelo, nem mensagem, irmãos. Isto me provocou. Sem mensagem, sem apelo, nem sinais, nenhum ato Jesus fez. Não desceu da cruz e nunca desceria. Não fez nenhum espetáculo para provar algum poder para que aqueles homens pudessem ver, ele é Jesus. Ele havia cumprido tudo. Deixou o poder da sua palavra. Esqueceu? Ele deixou o poder da sua palavra que está sendo pregado agora para você que nos ouve. Jesus não vai vir com milagres do céu, não vai vir para dizer, olha que sou eu, é verdade. A igreja do Senhor não vai fazer nenhum milagre mirabolante para as pessoas verem algum sinal, fogo do céu caindo aqui, para que as pessoas dizem, vou naquela igreja porque lá cai fogo do céu. Lá tem milagre um atrás do outro. Jesus não entra nessa. Não entra. Como nós já falamos várias vezes para você, havia assim um ambiente desconvidativo. Essa palavra existe, viu? Ambiente desconvidativo. Mesmo assim, houve arrependimento. Que poder tem esse Jesus? Que poder tem a sua palavra dita? Que poder teve o seu silêncio, irmãos? O silêncio de Jesus falou muito mais alto do que as provocações, as gritarias em volta dele. Olhe para você e reconheça que o arrependimento tem a ver com a consciência de coração. O ambiente pouco importa. A palavra é tudo. A palavra é tudo. A palavra semeada é tudo. Deve ser tudo no seu coração. Por isso ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Às vezes eu fico imaginando, será que Jesus ouviu certinho? Mas ouviu. No meio dessas revoadas de profanação, alguém disse, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus disse, olha, meu rapaz, eu vou te dizer uma coisa agora. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Em toda a Bíblia não encontramos nenhum relato acerca da graça de Cristo que possa se comparar a este momento. Nenhum. Para finalizarmos, e ao mesmo tempo para você refletir. Em Marcos 13:31 está escrito, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O profeta disse, seca a árvore, seca as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que está vigorando no seu coração é o que determina o fim da sua vida, ou o começo do reino eterno. Deus te abençoe. Que você acorde para Jesus. Amém.